Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A aula de hoje será sobre os direitos básicos do consumidor. Bom, iniciando, a gente precisa saber onde está previsto, onde estão previstos os direitos básicos do consumidor dentro do Código de Defesa do Consumidor. Eles estão lá no artigo 6º e é todo o rol de incisos ali nesse artigo. Vamos iniciar vendo cada inciso o seu direito básico. Iniciando com a proteção à vida, à segurança e à saúde do consumidor. Está lá no inciso 1º, que diz o quê? A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, é direito básico do consumidor essa proteção. Então, o fornecedor ele deve informar qualquer risco que o seu produto ou seu serviço possa causar ao consumidor. Se o fornecedor, por exemplo, depois que ele colocou o produto em circulação, ou então depois que ele já está fornecendo um serviço e ele percebe que esse produto ele tem um risco, pode causar um risco aos consumidores, ele faz aquilo que a gente chama de recall. E esse recall ele deve ser anunciado em jornais, rádio, televisão e também na internet, para poder colocar uma segurança para esse consumidor de um produto que já está em circulação, tá bom? Onde que a gente tem esses exemplos? Sobre as informações que são necessárias para o consumidor. Quando a gente pega um produto inflamável, ou por exemplo, um produto venenoso, e vem essas informações, estão lá na caixa, ou ainda onde está sendo fornecido um serviço, por exemplo, de que é risco de inflamável, ou então risco de veneno. E o recall é aquilo que a gente vê constantemente na televisão, por exemplo, quando um veículo apresenta um risco, por exemplo, um airbag que está acionando sozinho, e esse airbag ele causa um risco ao consumidor, é feito esse recall para poder voltar aos consumidores, voltar à fábrica, voltar àquela empresa que forneceu esse produto e fazer essa troca desse veículo inteiro ou apenas essa peça desse componente. O segundo direito básico do consumidor está lá no inciso 2, que diz o quê? A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Aqui nesse inciso 2, a gente tem dois direitos básicos, que é a educação para o consumo e o próximo que a gente vai ver, que é assegurar a liberdade de escolha e de igualdade nas contratações. Bom, é direito do consumidor ele saber como vai utilizar esse produto e o fornecedor que deve passar isso para esse consumidor. Então, o fornecedor ele deve educar o consumidor para o consumo. Isso a gente vê, por exemplo, quando a gente compra uma roupa e ele está lá mostrando que não pode passar ferro, ou então não pode ser lavada, o próprio manual de instrução, isso tudo é uma educação para o consumo. E aí, ainda no inciso 2, como eu disse, a gente ainda tem a liberdade de escolha. Então, o que diz? Vamos voltar a ler esse inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, que é aquele direito que a gente acabou de ver, e asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Ou seja, o consumidor ele tem o direito de escolher aquilo que ele vai consumir ou aquele serviço que ele quer que seja prestado, sem a interferência do fornecedor, tá? Então, o fornecedor ele não pode impor ao consumidor aquele produto ou aquele serviço, ainda que seja numa contratação de serviço, por exemplo, quando você vai contratar uma empresa para poder fazer a pintura da sua casa e a empresa quer exigir a marca da tinta. Isso não pode ser não pode ser obrigatório ao consumidor, ressalvado aí as peculiaridades em contratos sob garantia de produto ou de serviço. Informação adequada e clara. A informação adequada e clara diz o quê? Todo produto deve trazer informações claras sobre sua quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Ou seja, antes do consumidor adquirir o produto, ele deve saber todas as especificações. É aquilo que a gente vê nos rótulos, por exemplo, dos produtos, que vai dizer qual é a quantidade que tem ali, peso, quilo,
peso, a composição. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um produto, a gente vê isso muito em supermercados, quando a gente vai comprar um produto congelado, ele tem lá a especificação de peso congelado e peso após descongelamento. Deve ter essa variação, porque se você compra um produto que é, digamos, 1 quilo, e na hora que você descongelou, ele passa a 700, 800 gramas, isso tem que estar previsto ali no rótulo também. Outra coisa, se você pega, por exemplo, sobre a composição, uma roupa que você compra que está lá 100% algodão e você vê que ela não é 100% algodão, isso tudo deve ser especificado na hora de você fornecer esse produto, tá? Bom, 5. Diz o quê? Sobre a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. E isso está lá no inciso 4, tá? Diz o que o inciso 4? A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais, coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produto ou serviço. O consumidor, ele tem o direito de exigir que tudo aquilo que está previsto no contrato, ou tudo aquilo que vem previsto, que vem especificado no produto, seja cumprido, tá? Se, por exemplo, ele não foi cumprido, suponhamos que você compre algo no supermercado e que você descobriu que o produto congelado que você comprou por 1 quilo, ele depois tem 700 gramas e não estava previsto isso, você tem direito de troca desse produto, tá? Então, além de você ter a troca ou a devolução do produto, você ainda pode reaver aquilo que você pagou. Se a publicidade ela for enganosa, né, ou abusiva, ela é considerada crime e está lá no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. A publicidade ela tem ainda as suas especificações e as suas complementações nos artigos 30, 35, 36, 37 e 38 do Código de Defesa do Consumidor. Notem que o Código de Defesa do Consumidor ele é muito completo, né? Ele traz sempre ele traz os seus direitos e depois ainda traz as complementações para você ter bastante entendimento daquilo. E a publicidade enganosa, ela é tudo aquilo que contém informação falsa ou esconde e deixa a informação faltar. Essas informações podem ser sobre característica do produto, quantidade, a origem, preço e propriedades. Por exemplo, a gente pode verificar quando dizem para você uma publicidade falando assim, essa verdura vem direto da fazenda para sua casa. Porém, a gente percebe que passou por todo um processo de industrialização antes. Então, a origem desse produto, ela é errada. Então, ela é uma publicidade enganosa. E publicidade abusiva, ela é o quê? É tudo aquilo que gera discriminação, provoca a violência, explora medo ou superstição, aproveita-se da falta de experiência de uma criança, por exemplo, e desrespeita valores ambientais, induz a um comportamento prejudicial à saúde e à segurança. Então, publicidade abusiva, a gente pode entender que é tudo aquilo que causa uma dor, por exemplo, que você olha e você fica mal com aquilo. Pode ser para você ou para uma parcela da população ou para um grupo específico. Então, a publicidade abusiva é tudo isso que pode te gerar uma repulsa quando você vê. Bom, pessoal, era isso. Nossa primeira aula sobre direitos básicos dos consumidores. Nós vimos aqui os 5 primeiros direitos básicos. E fique conosco para próximas aulas, onde iremos dar continuidade nesses direitos básicos e entender ainda mais quais são os direitos do consumidor. Fique conosco e até mais!